Falar em público ainda é um dos maiores desafios para muitas pessoas. E eu digo isso porque eu mesma já me senti extremamente nervosa ao apresentar trabalhos ou falar na frente de outras pessoas. E quando essa dificuldade aparece em situações decisivas como concursos, entrevistas ou provas orais, a comunicação deixa de ser apenas um detalhe, porque não basta apenas estudar ou dominar o conteúdo. Em algum momento, é necessário se posicionar, argumentar e demonstrar segurança de forma como nos comunicamos. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Bem-vindo ao canal Jurista, somos quem podemos ser. Olá, eu sou a Amanda. Quem aqui já sentiu a boca secar só de pensar em falar em público? E quando essa fala é para uma avaliação, para um concurso, a tensão aumenta? Isso chama-se ansiedade. Quando a gente fica nervoso, o cérebro entende que a gente está em perigo e libera cortisol e adrenalina, causando 3 sintomas que podem interferir no nosso desenvolvimento. Taquicardia, que dificulta a fala, hiperventilação, que reduz a oxigenação no cérebro, causando esquecimento, dano branco, e o bloqueio cognitivo, que atrasa o nosso raciocínio lógico. Para controlar essa situação e manter a nossa apresentação e as nossas respostas coerentes, a gente tem uma técnica de respiração que acalma o nosso corpo. Funciona assim. Essa técnica você pode fazer sentado, pode fazer em pé, mantenha a coluna reta, a postura reta, descruza as pernas, solta os braços. Você vai soltar todo o ar pela boca e respirar pelo nariz por 4 segundos. Segura a respiração por 7 segundos e solta pela boca por 8. Vamos fazer juntos? Solta tudo. Respira comigo. Segura. Solta. Deu certo? Vamos fazer de novo. Segura. Solta. Guarda essa técnica quando estiver em um ambiente sob pressão, quando precisar falar, apresentar, aplica essa respiração, você vai ter controle sobre o seu corpo, sobre os seus movimentos, e você vai conseguir responder e desenvolver sua apresentação como você ensaiou. Bom, controlar a ansiedade não é deixar de ter medo, mas é não deixar o medo controlar você. Olá, eu me chamo Tawane Gramacho e eu sou estudante de Direito do primeiro semestre. E hoje eu venho falar com vocês um pouquinho sobre a oratória. A comunicação e a oratória, elas são fundamentais tanto na vida profissional quanto na vida acadêmica, principalmente em situações como entrevistas, concursos e apresentações. Nesses momentos, não basta apenas conhecer o conteúdo. É importante saber se expressar de forma clara e segura. Muitas pessoas elas têm dificuldade de falar em público por causa do nervosismo e da insegurança. Mas a oratória pode ser desenvolvida com prática e dedicação. A forma de falar, a postura e a organização das ideias fazem toda a diferença. Além disso, uma boa comunicação transmite confiança, ajuda a destacar competências e pode abrir oportunidades em diversas áreas. Por isso, aprender a se comunicar é essencial tanto para o crescimento pessoal quanto profissional. Muito obrigada. Olá, meu nome é Silmara e vou apresentar a vocês uma reflexão sobre como nossa fala pode transformar conexões. Tudo começa de dentro para fora. Nós acabamos de ver que não é só sobre saber o que falar. É sobre conseguir organizar internamente para isso. Eu aprendi na prática que não basta ter o conhecimento, é preciso saber comunicá-lo. E como professora, eu percebi que o que eu sei só faz a diferença quando o outro entende e se conecta com a mensagem. E isso vale para tudo.
na sala de aula, na família, no trabalho. No meu dia a dia com crianças pequenas, se eu não sou clara, elas não compreendem e nada flui. Isso me ensinou que a comunicação não é só falar bonito, é fazer o outro entender. Quando a gente se comunica bem, a gente não só ensina melhor, a gente transforma e marca a vida das pessoas. Isso é oratório. Isso não é sobre palco, é sobre verdade. E quando existe verdade, até uma frase curta tem uma força gigante. Comunicar-se bem também é saber ouvir. A escuta ativa fortalece relações, evita conflitos e traz mais clareza em interações profissionais. A comunicação eficiente vai muito além de saber falar. A escuta ativa é essencial para entender informações com clareza, evitar ruídos, reduzir conflitos e trazer mais segurança jurídica para decisões e negociações. Ouvir com atenção, analisar contextos e perceber nuances comportamentais tem tanto peso quanto uma boa argumentação, garantindo relações mais alinhadas e estratégicas. Além disso, uma escuta qualificada ajuda na mitigação de riscos e fortalece a boa-fé nas relações profissionais e evita a falha de interpretação que podem gerar desgastes passivos comunicacionais e até controvérsias contratuais. Ei, você sabia que 90% das redações hoje em dia não perdem ponto por ter um português ruim, mas sim por ser bastante rasas? Hoje eu vou te mostrar 3 pontos para você melhorar na sua argumentação. Argumentar não é só simplesmente dar a sua opinião, mas sim você provar um ponto que você está argumentando, está escrevendo naquela redação. Os 3 passos seria a tese, a explicação e a consequência. Na tese, você pode explicar resumidamente, introdutório, só o que você vai estar abordando, apontando nesse texto. Já a explicação, você vai se aprofundar e colocando argumentos nesse ponto que você está explicando e está defendendo. Já as consequências, você pode colocar as consequências, o que isso está ocasionando no seu tema, na sua argumentação. Para conseguir fazer uma argumentação, uma redação sem ficar rasa, você pode usar a técnica dos 3 porquê. O porquê isso é importante numa argumentação, numa redação, o porquê isso é importante para a população, o porquê isso afeta tanto hoje em dia o mundo, o país, as pessoas. Com isso, a sua cabeça, a sua mente, ela vai se abrir e você vai ter mais ideias, posicionamentos que você pode ter para colocar ali na sua argumentação, na sua redação, na sua tese, no seu texto, na sua estrutura por completo. Aplique esses métodos que eu te passei no vídeo para os seus estudos e você verá as suas notas subindo. E até a próxima. Olá, meu nome é Maria Luísa e hoje eu vim apresentar para vocês sobre técnicas da discursiva. Antes da gente entrar mais dentro do assunto, eu vou explicar que uma boa comunicação discursiva, ela é essencial em todas as áreas. Então, tanto no direito, quanto na medicina, na psicologia, na administração e em qualquer outra área que exija argumentação, análise e expressão de ideias. Uma coisa que é importante a gente entender é que uma boa discursiva, ela não exige só conhecimento, ela exige também estratégia, prática e domínio da estrutura. Então não adianta a gente só estudar o conteúdo. É importante entendermos os critérios de avaliação e focarmos no que realmente importa em cada etapa da resposta ou da apresentação. Uma técnica que ajuda muito nesse processo é a técnica de framing, que basicamente ela explica o conteúdo com nossas próprias palavras, só que de maneira simples e clara. Isso vai nos ajudar na fixação e na hora de expressão, principalmente em provas discursivas, apresentações, entrevistas e até mesmo no ambiente profissional.
Na prática, gente, uma boa resposta ela precisa ser bem organizada. Então a gente pode começar pelo básico, que seria a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E também os argumentos, eles precisam fazer sentido, estar bem conectados e estar sempre dentro do tema proposto. É um ponto muito importante a gente seguir o que foi pedido, né? E um outro ponto muito importante é a clareza. Não adianta a gente escrever muito e não responder o que foi pedido, certo? Muitas pessoas, elas até dominam o conteúdo, porém elas perdem pontos por não conseguirem organizar ou transmitir bem as ideias. Por isso que a prática ela faz muita diferença. Então, resolver questões discursivas, treinar redações, revisar respostas e praticar apresentações ajudam muito na nossa evolução em questão de comunicação. Além de tudo, é essencial nós termos um bom domínio da língua portuguesa, principalmente da gramática e da linguagem formal. Porque em qualquer área, mesmo sabendo de tudo, a gente precisa se comunicar com clareza, organização e segurança. Olá, pessoal! Eu me chamo Kátia Rocha, sou do primeiro semestre do curso de Direito. E hoje eu vou falar sobre um ponto muito importante da oratória, a postura e a linguagem corporal. Porque falar bem não depende apenas das palavras. O nosso corpo também comunica o tempo todo. Muitas vezes, antes mesmo da pessoa começar a falar, nós já criamos uma impressão sobre ela. E essa impressão vem da postura, do olhar, do gesto e da presença. Por isso, a linguagem corporal pode fortalecer ou enfraquecer uma mensagem. A primeira coisa é a postura. Uma postura firme transmite segurança, confiança e credibilidade. Quando a pessoa fala com a coluna reta, os ombros alinhados e mantém uma posição segura, ela passa mais autoridade. Já uma postura curvada, cabeça baixa ou braços muito fechados podem transmitir insegurança, nervosismo ou falta de confiança. Ou seja, a postura fala antes da voz. Outro ponto muito importante é o contato visual. Olhar nos olhos cria conexão com o público. Quando o palestrante mantém contato visual, as pessoas sentem mais confiança e prestam mais atenção. Mas esse olhar precisa ser natural, não é ficar encarando uma pessoa o tempo inteiro. O ideal é distribuir o olhar pelo ambiente, olhando para diferentes pessoas durante a fala. Evitar olhar para o chão ou fugir do olhar também é importante, porque isso pode demonstrar insegurança. Agora, falando sobre as mãos ajudam muito na comunicação. Quando usadas de forma certa, os gestos servem para reforçar a mensagem e deixar a fala mais expressiva. Por exemplo, quando a pessoa explica algo importante e usa movimentos naturais com as mãos, o público entende melhor e se conecta mais. Mas também é preciso equilíbrio. Movimentos exagerados podem distrair e mãos escondidas no bolso ou atrás do corpo ou completamente travadas podem transmitir nervosismo. Outro ponto essencial é a presença. Presença é a forma como a pessoa ocupa o ambiente. Uma pessoa com presença demonstra confiança, mesmo em silêncio. Isso aparece na forma de entrar no ambiente, na postura, na calma ao falar e até na maneira de se movimentar. Quem fala com presença consegue prender mais a atenção das pessoas. E por último, é importante lembrar que o corpo precisa estar alinhado com a fala. Não adianta dizer eu estou confiante, mas falar olhando para baixo, demonstrando medo. As pessoas acreditam mais no que vem do que apenas no que escutam. Por isso, na oratória, a comunicação verbal e a não verbal precisam caminhar juntas. Então, para concluir, uma boa oratória não depende apenas de falar bonito, ela depende também da postura, do contato visual, dos gestos e da presença. Quando a linguagem corporal está alinhada com a mensagem, a comunicação torna muito mais forte, clara e convincente. E no final das contas, o nosso corpo também fala. Aristóteles disse que a fala é uma ferramenta. Também afirmava que a prática constante da oratória nos leva a um discurso mais claro e coeso. Olá, eu sou a Ana. Eu sou fotógrafa, web designer, desenhista, roteirista, editora de vídeo, sou escritora e agora também estudante do curso de Direito.
Fico feliz e honrado em vir ter essa conversa com vocês sobre a importância da fala dentro do tema proposto, Somos Quem Podemos Ser. E de início podemos tratar a fala como algo inato do ser humano, pois nós não nascemos falando, mas ao longo da vida vamos aprendendo a discursar, a nos expressar através desse fenômeno chamado falar. Mas este falar não pode ser apenas abrir a boca e balbuciar palavras. Esse falar deve ser direcionado a quem te ouve. E então, como um bom orador, você deve se preparar para atender a necessidade daquele certo público a quem você está falando. Você não se dirige a um grupo de amigos da mesma maneira que se dirige a um grupo de juristas, por exemplo. Portanto, como vimos até agora, é necessário, dentro da oratória, haver um preparo, um alinhamento entre o pensar, entre o gestual, entre o argumentar, entre o relaxar, o se preparar para tratar a oratória. Bom, e como o nosso tempo aqui é bastante reduzido e o assunto é bastante amplo, vou então passar para vocês agora algumas dicas de treinamento dessa oratória. E a primeira dica é a leitura em voz alta. Você já pode também aproveitar para fazer a gravação dessa leitura, se ouvir, e aí você vai ajustando aqueles pontos que você julgar necessário. Outro exercício bastante interessante que existe é o colocar um lápis, por exemplo, entre os dentes, entre os lábios, e você vai pronunciando as palavras até que elas saiam da forma mais clara possível. Existe também um exercício bastante desafiador, que é bastante progressivo, porque você pode pegar um trava-línguas, que qualquer pessoa hoje em dia conhece e você começa bem devagarzinho e progressivamente vai aumentando a velocidade até conseguir falar dentro do seu limite esse trava-línguas de uma forma assim fluente e inteligível, obviamente, Bom, mas hoje eu quero deixar para vocês uma dica muito importante que eu chamo de percepção. A percepção, ela parte do princípio de que, da mesma forma de que somos vistos, também vemos. E também do princípio de que, quando estamos falando, ninguém consegue anteceder aquilo que vai sair da nossa boca. Por isso, quando você está numa apresentação, num seminário, numa palestra, essa percepção da impossibilidade do outro adivinhar o que você tem para dizer já é uma enorme vantagem. Dito isto, chegamos à pausa. Aquele silêncio que para o bom orador não é constrangedor. É um bem necessário para que nesses 3 segundinhos o seu ouvinte, a sua plateia, possa absorver a essência da sua oratória. Então, se estou numa apresentação, num seminário, numa entrevista, e me dá um branco, eu simplesmente vou tomar um copo d'água, já aproveito para olhar a colinha que eu deixei ali do ladinho da água, eu volto e retomo o assunto de uma maneira natural. E se eu gaguejar? Eu não rio, porque isso não tem graça. Eu não rio, eu não me desespero. Eu apenas respiro, a pausa e falo esta palavra dando ênfase para que esta palavra saia claramente. Meu Deus, mas e se eu errar? Bom, se eu errar, não peço desculpas. Eu apenas pauso e volto no assunto dizendo a informação correta. Por exemplo, em 1847, que é a data correta, aconteceu isso, isso e isso. O falar em público não deve ser uma experiência negativa. Veja isto como uma oportunidade de você ser ouvido por quem quer te ouvir. E nesse falar, você vai transmitir quem você é. E não se esqueça, somos quem podemos ser. Bom, para finalizar, queremos deixar uma reflexão. O direito é a ciência da palavra, mas a palavra só ganha força quando encontra uma voz confiante para pronunciá-la.
Muitas das vezes, o medo tenta nos convencer de que nós não somos capazes ou de que a oratória é um dom reservado para poucos. Mas hoje, a Amanda, a Andréia, a Kátia, a Natasha, a Silmara, a Ângela, a Luísa, a Tawane e eu mostramos que a comunicação é técnica, é treino e, acima de tudo, coragem. Queremos que vocês levem consigo hoje uma única certeza. Nós somos quem podemos ser, se soubermos nos comunicar bem. A sua voz é o seu maior instrumento de justiça. Use-na com sabedoria. Muito obrigada e uma excelente jornada a todos.